Olá, este é o No Elevador Penso na Roça, um podcast que discute o que precisa ser consertado nos sistemas alimentares. Sou Mariana Weber, sou jornalista de formação, fundadora da plataforma Caderno de Receitas e head de marketing da Nu. Eu estou aqui com a Rafaela, fundadora da Nu, e com Pietrangelo Letta, que é presidente do Conselho Consultivo do Zona Sul. Muito obrigada por estar aqui. Eu que Obrigada agradeço, por estarem eu que aqui. agradeço. Vou aprender muito com vocês. Ótimo. Olha Vamos só, aprender juntos. eu vou falar uma coisa, eu só vim aqui no podcast, só aceitei o convite da Rafa, porque eu olhei a frequência dela dentro do Zona Sul. E eu sei que ela toma leite de aveia, eu sei que ela vai na loja da Gávea, do Jardim Botânico. Então eu falei, Só não vou pode falar aceitar. qual marca de leite de aveia, porque vai me comprometer com os amigos. Que eu... Não, sabe mais da vida da Rafa que ela mesma. não, brincadeira, assim, muito obrigado pelo convite, Rafa, Mari, prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que eu vou aprender bastante. A gente gostaria de começar ouvindo um pouco da história do Zona Sul, que eu sei que é uma história que tem muita ligação com a cidade do Rio de Janeiro. Sem dúvida, a gente é carioca de coração, carioca raiz. Então, esse ano a gente faz 66 anos, né? Então, é uma história que começou lá atrás, vou tentar, assim, esses 66 resumir, mas imigrantes... Não precisa, temos tempo. Imigrantes italianos que vieram num pós-guerra na busca por oportunidade, né? Então, em 47, veio meu pai para cá, o meu avô já estava aqui, mas não trabalhava com alimentos. Mas ele veio para cá e veio a situação no sul da Itália, a cidade se chama Fuscaldo, né? Fica na região da Calábria. Uma situação complicada, né? Não tinha renda, não se fazia negócio, uma situação pós-guerra. Então ele veio para cá, como muitos italianos, na busca por oportunidade. Então veio num navio que demorou 35 dias e desembarcou no Rio de Janeiro. Já tinha uma comunidade, né, calabresa aqui, então eles acabou morando em Santa Teresa. Eu, por acaso, nasci em Santa Teresa, porque já tinham essa comunidade de italianos lá do sul da Itália e tal. Então, de 47 a 59, que foi o primeiro Zona Sul, tem muita história, né? Tem muita história. Assim, mas, assim, acho que pontos fortes foram resiliência, né? Obviamente, muita luta, muita mão na massa, frustração. Mas começou numa barraca de feira. Começou numa barraca de feira, mas antes da barraca, ele foi açougueiro. E aí a gente tem um livro publicado, né, só para a família, que por acaso eu trouxe aqui para presentear vocês, que conta que nesse açougue, que era de um italiano, ele chegava muito cedo no açougue. O açougue abria às 7 horas e ele chegava às 4h30, 5 horas, para já cortar a carne, fazer o espelho, né, que é o balcão e tal. E o dono já falava assim, olha, esse baixinho, ele era bem baixinho, esse Francesco tem muito futuro, né? Então ele já tinha uma veia, uma coisa de vontade de fazer, de acontecer, né? Essa é uma história que começa lá atrás, e aí passa pelo açougue, passa pelo caminhão de feira, passa por ajudante, e até chegar num carro-feira, até chegar numa barraca de feira nas praças, né? Então, dentro desses 12 anos, até a primeira loja, ele passou por diversas praças, né? Então tem essa origem, né, do frescor dos alimentos, do hortifruti, granjeiro, né? Então, por exemplo, indo para os dias atuais, praticamente não tem uma loja nossa que não a entrada seja o hortifruti, porque mostra de fato a origem, mostra de fato, né, como a gente começou, né? Então essa história do frescor, né, da cultura mediterrânea, do verde, da troca de cores, né, de coisas muito frescas, né? Tem um outro ponto interessante também que marca essa trajetória, que nessa barraca de feira, nesse caminhão-feira, ele chegou a ir para o subúrbio e não deu certo. Então ele falou assim, não, meu negócio é em Copacabana e Ipanema. Então daí você já mostra que, olha, tem um foco, né? Ele falou assim, eu vou focar em Copacabana. E o nome veio disso? O nome veio disso. O nome veio disso. E aí, da barraca de feira, a primeira lojinha, né, que tinha outros sócios, ao primeiro Zona Sul, que fica que a gente que é a existe loja até hoje, que existe né? até hoje, que é a loja 1, que fica na Visconde com Teixeira de Melo. Era uma loja toda de serviço, tinha as barracas dentro da loja.
e depois, com o tempo, virou autosserviço. Então, a gente fez a mudança, quer dizer, eles fizeram a mudança para o autosserviço. E você sabe que o Zona Sul tem essa história dos números, e quando você entra lá, se você não souber, porque eles só falam nos números, foi lá na 40 e não sei o quê, foi lá na loja 12, e se você não souber qual é, mostra que você não está muito por dentro, você não é um fornecedor. Não fez o dever de casa. Não. No começo eu estudei bastante, tinha tudo decoradinho. Então, assim, aí nasce a primeira loja e nasce esse início da nossa, né, de uma luta, né, obviamente, mais de 10 anos. Ele teve aqui com 21 anos de idade, né? E nesse inteirinho também ele voltou para a Itália, conheceu minha mãe, trouxe ela para cá em lua de mel e ficaram muitos anos aqui, né? Mas eu também não contei uma passagem que é importante, que lá na Calábria, uma região que não é miserável, mas é uma região pobre, né? Não se tem miséria, mas é uma região pobre. Ele trabalhava na roça. Então, essa Sauri, ele plantava figo, azeitona. Então, tem uma coisa com a terra muito forte. E com alimento. E com alimento, com a terra muito forte. Então, assim, tem várias lições daí, né? Assim, a paciência de você plantar, regar e crescer. E como né? é que é a de sua cultivar. relação com a roça hoje? Você Excelente morando no Rio, pergunta. assim, como é que você conecta com essa história? Maria, eu acho que eu sou eu não sou roceiro. Eu não sou roceiro, mas, obviamente, esses valores né, da criação a gente traz até hoje, tanto dentro de casa como dentro da empresa. Né? Acho que são valores fundamentais para o negócio estar aqui até hoje. Né? Que valores são esses? Humildade, transparência, né? Verdade, paciência, cliente em primeiro plano, assim. A gente ouve muita gente falando assim, não, o cliente no centro, o cliente no centro. Aí a gente vê os podcasts, uma série de CEOs, né, CFOs, que seja, falando assim, não, porque o crescimento. De fato, né, faz sentido o crescimento com um discurso de cliente? Não estou falando que o crescimento seja antagônico ao cliente. Pelo contrário, né? Quando você cresce, você está... Atende mais clientes, né? Você está atendendo mais clientes. Mas que qualidade tem esse teu atendimento? Esse é um outro ponto importante, é um atributo importante. Né? Qualidade está para o Zona Sul, né? E a gente acabou de colocar no plano estratégico de 3 anos, qualidade está na frente de quantidade. Claro. Eu acho muito bom esse valor da paciência que você trouxe, que me parece ser um valor dessa experiência do campo, né, da paciência de ver o dia que se planta não é o dia que se come, não é o dia que se colhe, não é o dia que se come. Tem uma colheita ali, tem etapas. E a paciência, quando a gente pensa na trajetória das marcas que começaram no Zona Sul, e a Nu é uma delas, eu senti na pele, né, vivi isso na pele. O Zona Sul, a gente gravou um podcast com a Junta Local, que foi a nossa primeira barraca, e o Zona Sul foi a nossa primeira gôndola. E entrar na gôndola é outro... Você tira o joio do trigo, né? Assim, para você entrar numa gôndola de supermercado, de um supermercado tão relevante quanto Zona Sul, não tem nada que te prepara para aquilo a não ser a experiência. E para você conseguir atender no nível das outras marcas que você está dividindo gôndola, porque esse é o paralelo, né? Na Junta Local, a gente divide barraca com outro produtor do lado. No supermercado, você divide gôndola com uma empresa de bilhões, né? Literalmente, o seu pacotinho está do lado de uma outra empresa muito grande, com muito investimento de mídia, com muita execução. E eu acho que o Zona Sul, pelo menos eu senti isso, teve muita paciência de entender que talvez a operação logística não ia estar certa, que talvez o produto não ia estar pronto no dia, porque a gente usa queijo artesanal de leite cru e às vezes pode ter chovido muito e aí não teve o queijo, não sei o que. Então, assim, como é que vocês olham esses casos de marcas que começaram no Zona Sul e quais são os casos que você pode contar que você disse, nossa, esse aqui eu acompanhei
A gente estava falando antes de começar o podcast sobre alguns, mas eu queria que você colocasse isso pra gente, porque eu sinto que às vezes tem muito essa ideia do supermercado como aquele lugar de, nossa, a marca entrou lá, ela era pequena e foram coisas abusivas, e o Zona Sul nunca foi assim. Zona Sul sempre teve descontos comerciais diferentes, sempre teve essa paciência. Eu queria que você contasse um pouco dos casos de sucesso. Bacana. Eu não sei se eu vou lembrar de todas essas marcas. Alguns. Só mas, assim. O Rafa, assim, tentando fazer uma reflexão, eu acho que esse olhar do cliente, não só o cliente externo, mas o cliente interno, o fornecedor, né, o stakeholder, que seja, né, com o nome que a gente queira dar, que é um olhar diferenciado, é um olhar para... Olha, cada um tem sua situação. O grande só se tornou grande porque, de alguma maneira, teve oportunidade e trabalhou para se tornar grande, seja com capital, seja com força de trabalho, seja com os dois, e assim foi, se tornou grande. Mas e o pequeno? Vamos olhar para o pequeno como pequeno e vamos dar oportunidade para ele fazer a coisa acontecer dentro do negócio. Quais são as oportunidades? A gôndola, o desconto, né, o marketing, etc. Assim, tem que ter um olhar diferente. Para o pequeno nascer, virar um médio e, quem sabe, virar um grande, se quiser realizar ou não, se quiser vender a empresa, se associar. É uma decisão estratégica de quem fundou e assim vai. Né? Independe do sonho. Mas eu acho que nosso trabalho é esse, é buscar, né, essa curadoria, é buscar, né, quem são aqueles pequenos que estão despontando, etc., então, que podem fazer a diferença dentro do negócio. E que, de alguma maneira, podem incomodar o grande. Porque esse é o barato, né? Esse é o barato. E né? O que você busca nessas marcas, nessa curadoria? O que pode fazer você olhar, essa marca, ela é pequena, mas eu aposto nela. Eu acho que ela deveria ser apresentada para o meu cliente consumidor final. Excelente. Eu acho que a qualidade, tenho certeza, a qualidade é primordial, né? O posicionamento, a qualidade. E a história do empreendedor. É fundamental a história do empreendedor. Se tem um produto de qualidade, mas tem uma história que você está vendo que não faz sentido para o teu negócio, não adianta. Não vai bater com os valores da companhia, da empresa. Né? Conta a história do Garitos pra gente. O Garitos é interessantíssimo, né? Uma empresa que deve ter mais de 30 anos, 25, 30 anos, e é de um americano da Califórnia que casou com uma brasileira, que moravam lá fora, vieram para o Brasil, retornaram para o Brasil, e ele veio nos procurar importando queijos da Califórnia, etc. E na época ele veio e falou assim, ele não sabia falar muito bem português, etc. Então, o Zona Sul viu o valor naquele fundador. Por acaso o nome dele é Gary, que vem a origem da marca. Você não sabia? O nome dele é Gary. Gary de Garitos. De Garitos. Muito bom. E aí ele se especializou, novamente o foco, ele trouxe queijos, cheddars e etc. e tal, se especializou vendendo para restaurantes mexicanos e etc. E tal. E depois nasceu a tortilha, depois da tortilha nasceu um negócio mais industrializado, porém com ingredientes naturais, né? Zero conservante. Sim. Milho transgênico, né? Quer dizer, tem uma série de componentes interessantes, né? Quer dizer, conseguiu manter a origem, né? Mas esse é um caso de puro empreendedorismo, que é uma marca que hoje nasceu no Zona Sul e que está em todos os lugares hoje. É muito bacana de ver. Zona Sul surfou uma onda, né, por um grande tempo sozinho, né, na exclusividade, né, onde o cliente só achava lá, e de alguma maneira ele conseguiu abrir o leque e fazer a coisa acontecer. Mas eu acho que essa exclusividade, ela também passa por aceitar que não vai estar tudo 100%. Eu estava lembrando aqui, quando a gente teve exclusividade com o Zona Sul também durante um ano. E a gente tinha uma coisa do código de barras, que ele não passava. Ele foi... o designer, que a gente não vai falar quem é, colocou o tag um pouquinho menor, então não passava no... E aí toda vez a pessoa tinha que digitar o quando, você tem noção, passei por isso. E aí o Zona Sul, assim, muito... Mas isso estava dentro do teu planejamento? Nunca, mas o Zona Sul foi assim, na época os compradores falaram, beleza, vai demorar 40 dias para chegar a embalagem nova, vamos no dedão, mas está tudo certo. Então eu acho que esse respeito ao tempo das coisas e de você testar, o pequeno ele precisa aprender, né? Imagina, eu não tinha código de barras antes, então como que eu ia saber que, né? Tem óbvio que começar uma série de processos que você nunca fez, né? Exato. Dar
dar a orientação, mas fazer com que o fundador se mexa, obviamente se mexa, né? Não adianta você, estou no Zona Sul, que maravilha. 46 lojas, estou com a vida ganha. Opa, esquece. É briga de esquece. gigante. Entrou na empresa, teve a oportunidade de participar dessa nova etapa do seu negócio, agora é uma nova etapa. Então, quais são os pontos que você tem que aprimorar, que você já não é mais você já não está vendendo para uma delicatessen, né? Você já está vendendo para uma, né? O que você precisa fazer para o teu produto ser relevante? O que você precisa fazer para não ter ruptura, né? Não ter falta de produto? O que você precisa fazer para se conectar com o cliente da empresa, né? Seja da maneira física ou digital? Eu queria voltar um pouquinho na história do Zona Sul e falar do que aconteceu entre a barraca e essas 46 lojas, né? Então, como você viu os sistemas alimentares evoluírem, né? As tendências que foram passando e como o Zona Sul foi acompanhando isso? Excelente, excelente. Olha, eu acho que tem um desconforto, a gente costuma dizer que é um desconforto produtivo, Mário e Rafa, assim, a gente está sempre inconformado. A gente quer mudar, a gente mas já está dando resultado e está ganhando. Não, essa é a hora de mudar. Essa é a hora de fazer algo novo e criar um produto ou um serviço novo. Então, acho que tem um olhar nosso dessa inconformidade, um modelo, né, dessa inconformidade de estar questionando os modelos, e tem um olhar para o cliente, a antropologia do consumo. Sim, eu não gosto de falar que fomos o primeiro, etc., mas a pizza dentro de um supermercado nasceu no Zona Sul. Mas a gente não inventou nada. A gente viu lá fora algo muito... Uma pizzaria dentro de uma galeria, que você abriu tinha um espaço de joias, você abriu uma porta e tinha um forno de pizzaria. Eu falei, cara, essa ideia, vamos levar isso para o Rio de Janeiro. Então, esse entusiasmo, essa vontade de fazer algo diferente e trazer, né, conectar, né, o novo com o consumidor, acho que essa... Eu respondi ou enrolei? Não enrolou, respondeu, mas assim, não sei se você pode falar de tendências maiores, sabe? O que você consegue ver que o consumidor buscava e não se importa tanto mais? O que ele busca? Eu acho que assim, a maior revolução que a empresa fez, acho que tiveram várias, mas uma grande nesse sentido é o que a gente chama de consumo local. Sim. Que é consumir dentro da loja. Então, o cliente não entra mais dentro do Zona Sul para levar para casa. Ele entra, ele tem a possibilidade de consumir dentro da loja. Com preço acessível. Com preço acessível. Com diversidade. Democrático. Né? Então, eu diria que tem um arquétipo que a gente estudou que tem um pouco de... Tem uma democracia. Então, vai a secretária do lar, vai o chefe de cozinha, vai o executivo, sentam na mesma mesa, não pagam o serviço de 10%, que seja. Então, a gente conseguiu, a gente está reinventando a maneira de consumir dentro de um supermercado. E isso me parece... Eu sou paulistana, né? Então eu vou me meter, mas é bem carioca, né? O que você falou de estar todo mundo sentado junto lembra uma praia. Exatamente, exatamente. Então, a gente não diz, diferente talvez de um restaurante, eu não estou criticando o restaurante que tem o seu modelo, mas a gente não diz não para quem vem sujo de sandália, sujo de areia. Até porque você é carioca de coração, né? E o carioca está sempre com o pé sujo de areia, espera. Tem um quê nesse sentido. Eu não sei se eu te respondi, mas eu digo que essa é uma revolução, né? O cliente sair e levar para casa, não só tem a possibilidade de levar para casa, né, e fazer o seu encontro, a sua comida em casa, mas ele tem a possibilidade de comer, degustar os produtos dentro de Zona Sul, né? Degustar E eu queria pegar um pouco do gancho nessa história da tendência, porque eu tenho certeza que vocês passaram por várias, né? E tem tendências que vêm e ficam, e ainda bem, e tem tendências que são passageiras, que não pegam e tudo mais. Eu queria pegar um pouquinho da sua cabeça, que eu sei que ela é bem antenada, você vai muito para fora, você conversa com muita marca. Eu sempre te vejo como alguém que está talvez há 5, 10 anos na frente. O que você diria? Não, mas assim, eu acho que você tem uma cabeça para
ver o que é o comportamento, né, do consumidor, assim, o que você sente, quem é esse consumidor daqui a 5 anos? Quem é o consumidor que vai estar com a sacolinha do Zona Sul, digitando lá o CPFzinho, assim, quem que você acha que ele vai ser? Ele vai ser o mesmo de hoje? O que ele vai ter de traços diferentes? Não, provavelmente não. Vai ser bem diferente de hoje. E a gente, de alguma maneira, vem tentando fazer movimentos para, né? Que é a geração Z, né? Então, primeiro é aculturar esse nosso time de 7 mil a trabalhar gerações. Então, a gente precisa falar do indivíduo, sim, do indivíduo como geração. Claro. Que a Z é diferente da Y. São outros hábitos, é uma outra vontade, são outros porquês. Mas a Z ainda não está comprando de forma Mas predominante, mas é o que vai, né? Mas é o que vai. Mas a Z está pedindo pelos aplicativos. Aham. Então ela está no digital. A Z está comendo a pizza. Aham. A pizza é uma grande porta de... Foi planejado? Não. Mas a pizza é uma grande porta de entrada para a Z. Aham. Né? Marca com os amigos, senta, vai depois da escola. Lojas próximas, loja. isso na loja física. Isso na loja física. No digital, tem os caminhos da conveniência e da agilidade e conveniência. Né? Produto disponível, conveniência, ó, entrega em até 2 horas, entrega em 10 minutos, entrega em meia hora e assim vai. Então, essa geração você sente que está consumindo mais praticidade, comodidade... E pizza no local. E pizza no local. Pizza no local. O importante é a gente entender como que a gente faz movimentos cada vez maiores para se comunicar com essa... Obviamente, não esquecer, né, tem uma geração que é os adormecidos, né, que são os 60 up, né, mas 60 ou 65 mais, mas falar também com a Y e com a Z, né, que é o presente e futuro, né? Eu respondi, às vezes Sim, eu me vejo dando uma volta assim. Não, eu fiquei... Não, eu só reclama que eu sou prolixo. Você é zero prolixo. Não, a gente já participou de fóruns, você não é pessoa prolixa. Mas o que você me veio o número de 7 mil colaboradores e é muito forte, 7 mil pessoas trabalhando numa empresa. E a gente está falando nesse podcast sobre sistemas alimentares, a gente anda falando muito sobre cliente, né, sobre consumidor, sobre produtor, sobre o alimento em si, mas é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que emprega 7 mil pessoas em torno da comida. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância da alimentação enquanto veículo de transformação de vidas, né? São 7 mil vidas impactadas dentro do Zona Sul. Como que é isso para vocês? Pessoas não pode ser um discurso. De alguma maneira a gente tem que entender quem são esses 7 mil. Para a gente atender mais de 110 mil por dia, Uau. A gente precisa cuidar desses 7 mil. Precisa estar em sintonia com esses 7 mil. Né? Então, por exemplo, a gente acompanha, falando agora especificamente, depois eu vou voltar à pergunta, mas a gente tem um indicador que é a distribuição de riqueza. Por colaborador. Distribuição de riqueza abre os nossos comitês. Se esse indicador cresce menos que receita e resultado, tem alguma coisa errada. Me explica um pouquinho o que é esse distribuição de riqueza é quanto o colaborador tá ganhando naquele ano com o Zona Sul. Né? A força de trabalho dele, entre os variáveis, né, os fixos e variáveis, quanto ele ganhou dentro do Zona Sul. Se esse indicador cresce menos do que a receita, do que o resultado, tem algo errado. Tem algo errado que a gente esteja fazendo. Não é por aí. Então, cabe a gente essa responsabilidade nossa de melhorar a vida desses 7 mil, de outros, né, que virão, etc., é muito grande. E a gente é que vai melhorar, não é o outro. E não é o governo. Nada contra o governo, nada contra o outro, mas é a gente que vai movimentar. Né? Outro dia, assim, tem um exemplo interessante. Encontrei na rua um conhecido que está expandindo umas padarias bacanas aqui no Rio de Janeiro. E a gente conversando, a gente está falando de gestão, de gente e tal. E a gente começou a falar do pão natural, do pão de fermentação natural. Ele com muito amor falando do pão, etc., dos ingredientes da fermentação. E eu falei do nosso Santa Mônica, né? Fazer a propaganda aqui do nosso pão de fermentação natural, que é o Santa Mônica, etc. e tal. Eu falei, cara, o que vocês estão fazendo em pessoas? Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, não, o que você está fazendo de diferente? Tá? Não, pessoas é salário mais bônus. Eu falei, o que mais? Não, salário mais bônus.
assim, eu não estou julgando ele, mas o amor que ele falou do pão não foi o mesmo que ele falou de pessoas. Sabe, mais uma vez, eu não estou julgando, porque essa é a nossa cabeça, essa é a cabeça do empresário. Então a gente tem que mudar isso. E nada contra o amor pelo pão. Acho que por Pela isso que comida, o pão, claro. Pela comida, mas quem é que faz o pão? Uhum. Então a gente tem essa responsabilidade de fazer algo diferente. Né? A gente tem essa responsabilidade de engajar essa turma. Mais uma vez, assim, bônus e salário, meu Deus do céu, isso é default. Crescimento, eu emprego muita gente, joia, isso é fundamental. Mas tem que ter algo a mais para a gente fazer aqui. Você pode dar exemplos de ações que vocês fazem? Boa pergunta. Eu acho que o olhar para o indicador de distribuição de riqueza já é né? Um bônus agressivo e cada vez mais participativo e transparente também é um outro movimento. Recentemente, porque a gente tem uma massa muito grande de operacional, né? Operacional, tático, estratégico, e é uma pirâmide, você afunila. Então, esse operacional de loja física, ele já trabalha, em alguns setores, já trabalha o 12 por 36. O 12 por 36 foi um grande achado. Obviamente, você não tem uma unanimidade que a pessoa trabalha, em vez de 8, trabalha 12. Explica um pouco mais. Mas ela descansa no dia seguinte. Uhum. Então, ela trabalha 12... Ela trabalha 12, descansa no dia seguinte, só trabalha no outro dia. Ah, tá. Em vez de trabalhar 8 dias, todos os dias. E isso por quê? O que você sente que isso... Então, a gente fez uma pesquisa que estava cansando. Ela queria, de alguma maneira, o colaborador ele queria ter ou mais tempo, ter um dia livre ou mais tempo, né, na onda do home office, porque a questão é a seguinte: como é que uma operadora de caixa faz home office? Acho que existe. não. Ainda não chegamos lá. Não chegou, tomara que não chegue. Né? Tomara que não chegue. Então, não existe. E aí ela às vezes tem que pegar 3 ônibus para chegar todo dia, 3 ônibus para voltar, ela passa mais 4 horas. Fazer um trabalho de senso com essa nossa turma, entender os problemas, fazendo um paralelo, é a mesma coisa quando o Zona Sul descobriu a NU. É olhar para a NU e falar assim: olha, eu não tenho capacidade de trabalhar com todas as lojas, mas eu tenho capacidade de oferecer isso aqui numa loja bem trabalhada, assim. Então, 12 por 36 despertou, inclusive, empreendedorismo nesses colaboradores. Uau. Porque quem fazia bolo começou a vender bolo no dia que não tinha aqui para o Zona Sul. Ou não, quem não quer crescer, quem quer ficar com filho, despertou também. Despertou, não, deu oportunidade de ficar com filho. Respondi? Acho que são várias ações, né? Mas eu estou tentando trazer aqui. Eu confesso que você me pegou de surpresa essa pergunta. Ser uma empresa familiar faz diferença? E de que forma? Faz diferença. Eu acho que tem uma empresa de apaixonados pelo propósito. Né? E eu não estou falando que uma empresa que não seja de família não seja. Mas eu acho que a gente tem mais paciência para ver, para plantar, regar e ver o fruto nascer. Peguei aqui pegou o gancho do podcast. Não, para terminar. E cultura, né, Pietrangelo? Porque a gente atende muito supermercado e supermercados que não é de dono. E eu vejo, assim, eu não consigo nem imaginar como que é manter uma cultura com 7 mil colaboradores. Não é fácil. Mas eu não conheço, obviamente, né, nem boa parte disso, mas as pessoas que eu convivo no Zona Sul, eu vejo esse sentimento que você está dizendo, que é aquela coisa que não é que ele aprendeu isso numa palestra, né? Tá dentro da cultura. Uma vez eu escutei, né? Isso, a cultura é o que eles falam sobre você quando você não está na mesa. No cafezinho. Então, exato. E eu acho que o Zona Sul ficou muito fiel. E você sente que isso é porque vocês estão ali? Então, nesse nosso inconformismo, a gente cria, há 4 anos atrás, um conselho consultivo. Como é que foi essa mudança? A gente viu o seguinte: olha, a fórmula de hoje não vai garantir os próximos 60, 70 anos. Então, Isso é pensamento de empresa familiar, 60, 70 anos, né? Exatamente. Mari, tem uma pesquisa que mostra o seguinte: apenas 1% das empresas brasileiras familiares chegam aos 70 anos. Faltam 4 anos para a gente. Festa de arromba, hein? 4 anos para a gente chegar nesse 1%. Não vai mudar nada, mas a gente vai entrar na estatística. Mas o ponto é, dessa volta para falar... Eu te entendo. Não. Para falar... A Rafa falou de mudar para esse formato. Aí a gente cria...
lembrei. A gente cria um conselho para ficar abaixo dos acionistas. Então, você tem a instância maior, os acionistas, o conselho consultivo, que tem 4 familiares e 2 conselheiros de mercado. E você, abaixo dele, abaixo desse conselho, tem um time de gestão, que hoje em dia não tem mais ninguém da família. Gestão direta, que são os diretores, que a gente chama de colegiado. Não tem mais ninguém da família. Mas como funciona? Funciona porque a gente está alinhado com a estratégia, a gente está presente no nosso negócio, mas a gente não está na gestão do dia a dia. Teve que ter esse desapego de alguma forma. Eu diria, Mari, que a gente está se desapegando. Ainda está muito cedo para desapegar, mas a gente está desapegando. É muito tempo de apego, né? É muito tempo. São mais de 25, vou entregar a minha idade aqui, mas são mais de 30 anos. Só eu, meu irmão nem se fala, e o resto da família também. Não tinha muita opção, assim, eu queria fazer geografia. Aí passei para a PUC, fiquei todo feliz. Aí meu pai falou assim, não tem problema, contanto que você trabalha no Zona Sul, não tem problema. Aí eu desisti, falei assim, acho que não vou fazer geografia. Não, e eu acho que você levou, assim, eu acompanhei pouco, mas você levou muito esse seu espírito inovador para dentro do Zona Sul, né? O que você acha que o Zona Sul fez, que você sente que foram as coisas mais disruptivas aí, além dessa questão do consumo local, mas talvez outras ações que você sente que teve esse lugar do carioca, dessa simbiose toda de pessoas assim, e culturas? Rafa, eu acho que tem uma família disruptiva. Então, a família, né? A gente é a segunda geração. E a gente cria também, desculpa, eu lembrei a gente cria uma célula importante que está paralela ao dos acionistas, que é o Conselho de Família. Que ele só olha a terceira e quarta geração. Ele não quer saber da segunda. A segunda está bem azeitada. A gente está bem como companhia, como resultado, como meta, como estratégia. A gente está bem resolvido. Então, a família traz essa história da inovação. A família, sou só eu, entendeu, Rafa? Não vou trazer. Mas acho que tem uma coisa da família, desse inconformismo, de trazer algo diferente, de fazer. A gente foi encontrando também, né, qual era o nosso caminho. Né? A gente não nasceu assim. Já passou por diversas fases, né? Não nasceu assim. Mas a gente foi vendo o seguinte, olha, o caminho é esse. Então, assim, dentro de formação de pessoas, pegando aquela tua primeira pergunta lá atrás, a gente tem os chefes gastronômicos, a gente criou categorias novas dentro do Zona Sul. Os experts. Tem os experts, né, que são chefes que treinam e que falam de produto e que nos ajudam também a fazer a curadoria. E tem, abaixo desse expert, tem os chefes gastronômicos que tomam conta do consumo local e criam produtos, criam receitas. E buscam a sustentabilidade, buscam produtos que estão quase para estragar, uma banana que está quase, né, pronta para ser descartada, ele cria um purê. E leva para a questão do desperdício, que eu acho que é um dos grandes pontos a serem consertados. O maior vilão do varejo, desculpa te cortar, era isso que você ia falar. Eu queria saber quais são, na sua opinião, os principais pontos que precisam ser consertados no sistema alimentar quando a gente fala de varejo, e eu acho que desperdício é um deles. Né? Eu acho que a tecnologia vai nos ajudar a trazer a roça para, né, a roça para o consumidor final, dependente de quais as etapas que você passa. Então, a história do pedido, a história de você comprar e não desperdiçar, de você comprar, né, para você ter o produto e não desperdiçar, eu acho que esse é um grande desafio. E acho que eu vejo a tecnologia nos ajudando nisso. A tecnologia de que forma? Você fazendo uma melhor previsibilidade do que você tem a oferecer. Né? E, de alguma maneira, trabalhando com a roça, né, quanto a roça vai plantar? Quanto a agricultura vai plantar para poder colher, etc. E quanto ela vai conseguir vender? Né? Como que eu faço esse ecossistema acontecer? O que acontece quando a loja não abre? O que acontece com os produtos? Então, aí tem um exemplo recente que a gente mudou um gestor da loja, a gente só tem dessas 46, só 2 lojas que não abrem do dia de domingo. Quais são? Leblon e Ipanema. Que são General quais números? Artigas, 15 e 27. General Artigas e Visconde Pirajá. E a gente mudou uma dessas lojas, mudou o gestor. O gestor
que nunca tinha trabalhado nessa loja, quando ele viu o desperdício daquele domingo, daquela loja fechada, eu disse, cara, eu vou arrumar uma solução. Ele pegou e encontrou uma solução. Pegou aqueles produtos do sábado e levou para uma loja que abre no domingo. Olha, Inconformismo. simples assim. Ah, isso está em manual? Não está em manual. É Pode botar em manual, ninguém vai ler. É antropologia do consumo, é entender o cliente, é entender o colaborador, é entender como que eu engajo ele para não desperdiçar. Sabe o que ele fez? Ele estava inconformado. Ele teve qual foi a expressão que eu usei? O conformismo, o desconforto produtivo. Desculpa que eu falo tanto que eu esqueço. Você sabe que você falou da banana e me veio aqui, eu lembrei Depois que tu corta a sapato. Não, brincadeira, pode botar. Que eu lembrei a gente acompanha os dados, né? E que todo produto nosso, o que mais vende com é banana. E aí eu achei isso super insightful, fiquei pensando, falei, gente, a pessoa come a banana de manhã com pão de queijo. Fiquei lá mirabolando talvez 1 hora. E aí conversei com alguém que falou, não, Rafa, o produto que mais vende em supermercado é banana no mundo todo. O que mais de insight de consumidor você pode trazer que talvez as pessoas não saibam? Um desses é esse, o produto que mais vende é banana, né? O que mais, assim, como que é o comportamento do consumidor carioca, principalmente? Eu não sei se tem paralelos de diferentes regiões, porque a gente também fala muito sobre isso, né, Mari, no podcast, dessa sazonalidade, dessa diversidade cultural de estados. São comportamentos distintos, né? Como que o carioca come, né? Complementando, assim, o que existe no Zona Sul, que só pode existir porque está no Rio de Janeiro. Né? O carioca. O carioca. Não, eu acho que quando a gente escolhe ser gastronômico, acho que a gente já diz não para uma série de pontos. Então a gente não vende eletro, não vende, entendeu? Sim. A gente escolhe ser gastronômico. Quando a gente escolhe ter chefes na casa, a gente também diz não para uma série de coisas. Então acho que a gente vai direcionando esse caminho para buscar, né? Eu dei essa volta para falar da curadoria, para buscar produtos que façam essa gastronomia rica, né? Que o cliente tenha essa vontade, né? Entrar no Zona Sul e falar assim, caramba, que geleia é essa? Veio do Rio, veio da junta local, veio de alguma curadoria aqui do estado, ou não veio de fora? Né? Nisso a gente, é onde a gente se especializou e é onde a gente abre o nosso leque. A gente bota uma lupa enorme. Ó, curadoria gastronômica tem que ser com a gente. O cliente pensou em gastronomia, tem que lembrar do Zona Sul. Estou falando que hoje aconteça, mas esse é um trabalho incansável nosso. Então, por exemplo, quando se mira os azeites, a gente tem azeites praticamente de onde tem produção de azeitona. Tem em torno de 60 ou 70 rótulos de azeite. E, inclusive, brasileiros, né? Porque agora os brasileiros estão despontando. Essa curadoria, então, ela valoriza tanto o local quanto o que vem de fora em alguns momentos. Dúvida. Tem que ter essa Eu diria, Mari, que a gente lá atrás, a gente abriu muito o mercado dos importados, mas que de alguma maneira ajudou o pequeno empreendedor a ver opções. A ver opções. Né? Então, a gente já tem excelentes queijos da Serra. A gente já tem uma curadoria de queijos aqui do interior de Minas e de São Paulo sensacional. Muito melhores do que os franceses, porque estão com leite fresco. E que foi considerado patrimônio imaterial da humanidade, exatamente, pela Unesco, queijo artesanal de leite. E aí o Zona Sul tem que apontar, tem que olhar para isso e falar assim, não, a gente tem que estar aqui. Ah, é difícil, melhor ainda, que o outro não vai fazer. Ou vai demorar para fazer, e que se fizer não tem problema, você aumenta o consumo per capita, mas você cria novidade, é o teu pão de queijo aqui. Né? Você criou um pequenininho, ninguém tinha. Né? O coquetel, né? Esse é o pipoquinha. Pipoquinha, desculpa. Do Chico Bento, da turma. Aquela fazendo jabá. Não é para qualquer um. Do Chico Bento. E, bom, estamos chegando no... Mas eu acho que, assim, a história da curadoria, então, eu não sei se tem o produto, mas tem os produtos. Então, a gente acabou de receber alcachofra italiana, antes da safra de alcachofra. Olha que bacana. Então, a gente tem cereja chilena agora, nessa época do ano. Entende? Isso, essa possibilidade do cliente poder encontrar coisas diferentes também dentro da Zona Sul. E queijos de São Paulo e de Minas, queijos da Serra. E você vê esses produtos locais que foram sendo
trabalhados ou retrabalhados ou resgatados sendo mais valorizados? Sem dúvida, não tenha nem dúvida. E até porque a gente vem falando, de alguma maneira, todos esses experts e chefes vêm enaltecendo esses produtos. E, de alguma maneira, colocando nos nossos buffets, nos nossos salad bar, que a gente chama de salad bar, no momento de consumo. Né? Que a gente tem um almoço, tá dando até uma fome, né? Tá dando, mas ó, temos a pipoquinha, não dá para almoçar só isso. Pietra, a gente está chegando no final. Primeiro, eu queria te agradecer de novo por ter vindo. Acho que a gente não tinha como falar sobre o sistema alimentar sem trazer um porta-voz dos supermercados. Eu acho que a gente fala muito sobre isso, né? Do elevador. No elevador, penso na roça. E na roça pensa no elevador, que a gente não consegue mudar o mundo só consertando o quintal de casa. Para a gente poder falar sobre sistemas regenerativos, falar sobre biodiversidade local, a gente precisa ganhar o jogo da gôndola. E ele não é um jogo fácil de ser ganhado. Seja virtual ou real, né? Eu acho que o físico, para mim, é muito mais complicado, porque tem ali um componente de espaço, né? De presença. Então, assim, eu acho que o supermercado, ele passa por essa revolução. Se o supermercado não vier para a revolução, a gente não vai ganhar. E eu também acho que a grande indústria, a gente ainda não chamou ninguém da grande indústria, talvez a gente possa chamar, mas a grande indústria também passa por vir nesse caminho. Então, eu queria, no final aqui, chegando para o finzinho, que você desse um recado para empreendedores que estão começando, para pessoas que também estão vindo com essa vontade de crescer. O que você diria, você enquanto esse olhar do supermercadista, né? Olhem para pessoas, olhem para o seu time. Não comprem somente o que o mercado faz, né? Não comprem o mercado. Não pensem, se pensar em crescimento, pensem quem irá fazer esse crescimento. São pessoas. Como que eu trabalho melhor essas pessoas, para que elas cresçam junto com você? Eu acho que essa é a mensagem para mim é essa. Maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. Chegamos ao Muito fim. bom.